A gente trabalhava com outros tipos de seguro também, e pra mim um dos mais interessantes era seguro de vida. Porque o seguro de vida, a gente recebia dados dos nossos clientes, a gente recebia dados de outras empresas que trabalhavam junto com a gente recebia dados do governo do Canadá. Porque seguro de vida é uma parada muito séria, então era importante que o governo estivesse envolvido para garantir que a gente não ia deixar de pagar ninguém. Então eles mandavam pra gente dados do mundo inteiro que o governo canadense tinha coletado, em acordos com outros países, né, eu espero, pra gente entender como era a progressão de vida de uma pessoa. E era muito interessante que a gente conseguia plotar o gráfico. Quando você nasce, você tem uma alta probabilidade de morrer. Uma das probabilidades mais altas que você tem de morrer é no momento que você nasce. Por quê? Infecção hospitalar, um monte de coisa pode acontecer. E aí a sua probabilidade de morrer vai decaindo. E aí quando você chega nos 2 anos de idade, é o momento da sua vida em que você tem a menor chance de morrer. Caramba, cara. Porque você é cuidado pelos seus pais, espera-se que seus pais tenham cuidado com você. Você já sobreviveu a grandes infecções ou coisas que você poderia ter pego. Você já recebeu boa parte da sua vacinação. E as pessoas te carregam no colo, então a sua chance de morrer é muito pequena. Então, 2 anos de idade, você tá quase um imortal. E aí a sua probabilidade de morrer começa a aumentar de novo. Quando você chega nos 18 anos de idade, a sua probabilidade de morrer, ela dá um pico. Consegue adivinhar por quê? Não, sei lá. O pessoal começa a beber. Exatamente, o pessoal começa a beber e carteira de motorista. Então, quando você faz 18 anos de idade, o gráfico que estava subindo de uma maneira bem contínua, ele dá um pequeno saltozinho. No sentido de que sua probabilidade de morrer entre 18 e 20 é muito alta. E se você tem mais de 20 anos, então parabéns, você sobreviveu a esse momento. E aí, depois dos 20, a sua probabilidade continua aumentando, mas bem lentamente, até você chegar a 60, 70, 80, onde sua probabilidade está alta. Nunca chega a 100%. Mas tem esse pico e depois cai? Tem esse pico e depois cai. Ele faz do 18 ao 20 e depois cai e volta pro que era quando você tinha, sei lá, 17. E vai subindo aos poucos. Aí vai subindo aos poucos até você chegar lá. Então, baseado nesses gráficos, a gente conseguia dar o preço para as pessoas pagarem. E a gente também sabia quanto de dinheiro a gente tinha que guardar, né? Porque baseado na sua probabilidade de morrer, por exemplo, aí eu sei quanto de dinheiro eu tenho que guardar, porque pode ser que você morra daqui a um mês ou daqui a um ano. Então eu desconto. Cara, isso é muito interessante. Eu desconto esse dinheiro no tempo, usando um pouco de matemática financeira, para que eu não tenha que te pagar tudo de uma vez. Então, tu me paga, sei lá, 1.200, eu guardo 150, porque eu sei que a chance de você morrer é pouca. Agora, se você me paga 1.200 e eu sei que você tá ali entre 18 e 20, eu vou guardar uns 500, porque pode ser que alguma coisa aconteça. E aí a gente vai criando reservas de dinheiro. E essas reservas de dinheiro nem sempre é dinheiro. Uma parte da reserva de dinheiro é dinheiro. Por lei, a gente tinha que ter uma conta no banco. Uma conta corrente, normal. E aí nessa conta tinha que ter uma determinada quantidade de dinheiro exigida pelo governo. Não sei se... Eu acho que eu não tô falando nenhuma informação ilegal. Acho que não. Você tinha que ter uma quantidade de dinheiro. Corta pro Igor sendo preso. Não vou dizer quanto era, mas cerca de bilhões ou muitos milhões que você tinha que ter guardado para garantir que, se uma catástrofe acontecesse, você ia conseguir pagar boa parte dos seus clientes antes de você ter que liquidar os prédios que você tinha. Então era muito comum a gente, na cidade, a nossa empresa ter prédios que ela comprava, mas ninguém podia morar. Porque se alguém morasse, você não conseguia liquidar o prédio caso acontecesse uma catástrofe. Então a gente tinha que conseguir vender o prédio rápido. Então a gente comprava o prédio, ele ficava lá, 24 apartamentos vazios. Porque fazia parte da nossa reserva. Que loucura, cara. É. Mas é interessante, né, cara? É legal você ter vivido esse mundo aí também. Sim. E aí, como eu tava falando pra você, é muito interessante explicar o trabalho. Era uma carreira muito interessante também e pagava muito bem. Só que no final das contas, todo mês era a mesma coisa. A gente recebia dados, a gente processava os dados, a gente produzia relatórios, mandava pros stakeholders, porque a nossa empresa era aberta na Bolsa de Valores também, então tinha várias questões burocráticas quanto a isso. E no mês seguinte... no mês seguinte, repete. Então, chegou um ponto assim que depois de 2 anos, eu tinha acumulado uma boa grana. Então, tava mais confortável para tomar algumas decisões. E quando eu e minha esposa conversamos, a gente decidiu que talvez seria o último momento da nossa vida que talvez a gente pudesse fazer uma pequena aventura. Foi quando a gente decidiu deixar tudo para trás no Canadá e mudar pra Itália.